Fala, galera! Estamos aqui iniciando o episódio 2 do Performance Cast, o seu... Fala, galera! Estamos iniciando o Performance Cast número 2, com um episódio incrível, falando sempre sobre alta performance, prevenção de lesões e um pouquinho de empreendedorismo. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês nada mais, nada menos que um cara assim, que eu sou fã. Eu treino com ele, descobri a metodologia dele mais recente, Marco Queiroz, o líder da Pirâmide Grappling. E, além disso, vocês vão saber o que ele é além disso, né? Ou, na verdade, antes disso, né? Além da Pirâmide Grappling, o cara também é um mega empresário e a gente vai conversar muito hoje sobre jiu-jitsu, no-gi, empreendedorismo e perspectivas futuras. Marcão, prazer, cara. Foi muito bom você ter vindo aqui. Performance Cast, episódio número 2. Você é um cara que pouco tempo que eu conheço, aprendi a admirar, aprendi a gostar principalmente da sua conduta e do jeito que você se posiciona. Assim, eu gosto muito de pessoas que falam pouco e se posicionam muito. Né? E você é um cara ali que eu admiravelmente ficava observando. Falei, cara, pô, esse cara é diferente, velho. E aí eu entendi o teu modelo de negócio hoje e vi que é daqui para frente um negócio muito grande, que é a Pirâmide Grappling. E agradeço você ter vindo, aceito o convite. E eu queria logo de bate-pronto, logo de começo aqui, a gente conversar e eu fazer uma pergunta para você, Marcão. Quem é o Marco Aurélio? Isso aí. Boa tarde aí, primeiramente, a todo mundo que está acompanhando. Prazer estar aqui. Agradecer o convite, né, de estar no seu podcast. E respondendo, então, a primeira pergunta, né, geralmente essa apresentação é bem simples para mim. Então, eu sou Marco Aurélio, tenho 34 anos, nascido e criado, né, no Rio de Janeiro. Opa, da Gema. Mas, né, sempre gosto muito de estar rodando aí, né? Gosto muito de viajar, mas a minha base eu acho que pretendo sempre estar aqui no Rio de Janeiro. Gosto muito de estar aqui, mas sei que é importante estar sempre viajando aí, conhecendo, né? Sempre estar conhecendo, né? Ganhando experiência, né? Eu acho esse intercâmbio fundamental. E é isso, eu tenho 10 anos na faixa preta, comecei a treinar quando eu tinha 7 anos de idade, então a gente tá falando de 98, né? Caraca, comecei em 94. Boa, caraca, tirou onda. Isso. E comecei, peguei, né, faixa de criança e tudo mais. E em 10 anos atrás, né, 2014, peguei a faixa preta e, por coincidência, também foi o ano que eu me formei, né, em arquitetura, né? Que eu consegui me graduar também na parte acadêmica ali, né? Foi coincidência, né? Tudo ao mesmo tempo nesse ano e desde então eu venho ganhando experiência, né? Digo, na questão, vamos dizer, como se a faixa preta fosse a formação, né? No jiu-jitsu, né? Eu venho tendo esses 10 anos aí em ambos os setores, ganhando 10 anos de experiência e pretendo continuar aí ganhando cada vez de experiência e buscando uma melhor versão. Vocês estão vendo a humildade do cara, né? Me formei ali em arquitetura. O cara só é sofredor. Um dos grandes proprietários de uma grande empresa de arquitetura e empreiteira, que é a Arquitetarte, né? Que tem sua sede na Barra, né, Marcão? Sim. É uma empresa familiar, né? Tá ali de seu irmão Lucas, tá ali seu pai, sua mãe também deve estar, né? Então, uma empresa grande que constrói várias casas, vários empreendimentos, né? Só que o cara, ele além da empresa, esse cara está mudando um pouco a história do jiu-jitsu, né? Como eu falo isso? Ele está trazendo um modelo de treinamento que eu sempre defendi também, Marco. Eu nunca gostei daquele modelo de treinamento que os caras... Todo dia porradaria, todo dia tem que sair na mão. Nunca gostei daquilo, porque é legal até um certo momento, mas a chance de se machucar é muito grande. E o Marco, ele trouxe um modelo de jiu-jitsu, que é o que eu gosto hoje, que é o no-gi. Eu treino com o Marco, eu treino na Pirâmide Grappling. E eu queria que você falasse um pouco da história, como nasceu
a Pirâmide Grappling? Vamos lá então, né? Rebobina a história aí. Então, para começar a história, né, eu nunca pretendia, né, no início lá, a ter uma academia, ter uma equipe própria, né? A gente sempre, né, antes de pegar a faixa preta, a gente nem acha, né, que a gente... será que um dia eu vou ser faixa preta? Você vê um monte de cara faixa preta naquela época, eu, era garoto novo, né, devia ter uns 14, ficava olhando, falei, porra, não sei se eu vou conseguir isso, não, porque não tinha até outros, né, outros objetivos, assim, né, eu tava conversando, né, do futebol e tal, Sim. né. Eu acho que, assim, eu sempre tive uma vida atlética, né, fiz muitos esportes, né, mas, assim, cheguei a competir natação também, e queria ser jogador de futebol até os 18 anos, assim, né, profissionalmente. Cheguei a viajar para fora para isso e tal. A preparação física também era de acordo mais ou menos com o futebol, não era tão evoluída, mas o jiu-jitsu sempre andou comigo, né, assim, sempre, nunca deixei de fazer. Não era essa questão, né, de que vem dos 10 anos para cá até mais. Não era prioritário, né? De treinar todo dia como atleta, mas sempre estava ali para, né, como formação, né? Como seria um complemento, né? Do que você queria. Sim. De uma forma total esporte, né? Uma arte marcial, né? Para você ter confiança, para defesa, tudo mais, né? Perfeito. Mas sempre mantive lá e, cara, foi acontecendo. Eu sempre treinei numa academia só, que era na Axe, na Mestre Vini, né? E o Ratinho. Isso. E fui treinando. Até que eu comecei a levar mais a sério, na faixa roxa, peguei com uns 20 anos, fui levando a sério. Aí comecei a gostar muito de competir, comecei a entrar muito nesse setor, né, do jiu-jitsu, de competição, né? Comecei a conhecer muita gente, treinar em vários lugares, viajar para competir, fazer tudo intercâmbio, mais. Tal. Sim. E depois de um certo tempo, eu acabei muitas pessoas me pedindo para dar aula e tudo mais, né? Aula particular. Isso aula já na preta, já? Isso, na preta. Na preta. Isso. Estamos falando de 2015, né? Por aí. Aí fiquei pensando, né? Estava se mudando, né? Nessa época, né? Minha família estava indo morar numa outra casa e a gente, como sempre, todo mundo depois que faz preta, quer ter um tatamezinho no dojo, né? E aí a gente comprou uns tatames legais, assim, mas ficou sem usar ele uns 2 anos, porque a gente treinava dia de semana, né? E eu não queria mais treinar no final de semana, né? Era o tempo que restava, a gente acabava deixando o tatame lá embalado. E aí acabou que a gente, com essas pessoas chamando, querendo que a gente desse aula e tudo mais, eu acabei dando aula para um grupo de amigos do meu irmão, que é mais novo, né? E assim foi acontecendo. A gente começou a treinar muito wrestling também. E aí ficamos 3 dias treinando, né, nesse tatame, 4. Quando a gente foi ver, a gente estava já com bastante gente. E as pessoas querendo cada vez mais e tal. E isso de kimono ainda? Tinha kimono, sim. Cara, a gente treinava sem kimono, para falar a verdade. Era menos que de kimono. A gente treinava só na quinta. Sem kimono? Segunda, quarta e sexta era de kimono e terça wrestling. Então, isso que é o interessante. É justamente isso, Marco. Eu escutava muito falar da pirâmide, mas eu não sabia onde era. Era tipo assim, eu sabia que existia, mas não sabia onde era. Tá? As pessoas, tem uns caras aí treinando no guia, tem uns caras treinando jiu-jitsu, os caras muito bons, tal, não sei o que lá. Isso eu tô falando 2019, por ali, já tava rolando já a pirâmide já, né? O pessoal, não, o cara é bom, tal, mas eu não sabia onde era, como era. Já tinham me falado que era num condomínio, depois era no outro. Ninguém sabia explicar onde era. Negócio meio extremamente obscuro, assim, vamos dizer. Mas escutava falar. E quando tu escuta falar de algo que é bom, você quer procurar saber onde é, né? Sim. E eu sempre treinei uma outra equipe, sempre treinava lá com os meus amigos, treinava de jiu-jitsu, né? De pano mesmo, de kimono tradicional. E eu comecei a ver, depois de uns anos, assim, eu falei, cara, eu quero ver um negócio mais dinâmico. O jiu-jitsu, comecei lá na Casco, lá em 94, aquele treino era derrubar, passar, pegar e pronto. Hoje não, tem aqueles detalhes, aí entrou vantagem, não sei o quê. Então, eu queria um negócio mais dinâmico, né? E eu comecei a escutar falar muito da pirâmide. E eu não sabia onde era, mas, cara... E quando eu descobri a pirâmide, que eu fui lá, e foi agora há pouco tempo, eu devo estar lá uns 2 meses já,
eu vi que é um negócio completamente diferente. Eu comecei a falar com outros faixas pretas que eu conheço. Pô, vou dizer um nome fera, Rodolfo Vieira, que é meu atleta há mais de 10 anos, como preparador físico dele, falou, cara, é diferente o treino dos caras. E eu fui saber o que que era. E eu vi que realmente é diferente. Você se põe o tempo todo em situação de defesa. Já começa com o cara nas tuas costas, já começa com o cara montado, já começa com o cara está pegando o teu braço, já começa com o cara apertando tua perna. Falo, meu irmão, se vira, tem 2 minutos para sair daí. E eu achei aquilo sensacional, achei real, velho, real. E aí eu queria entender, Marco, essa transição da pirâmide de no-gi, gi, no-gi, gi, ali a mistura para só no-gi. Hoje, lá é só no-gi. Tu quer entender no-gi, é lá, na pirâmide. Foi até engraçado, né? Essa época de 2019 que você começou a escutar, né? Eu acabei sendo campeão brasileiro, né? De sem kimono, na faixa preta. E aí começou a vir muita gente somente no dia de sem kimono para querer treinar comigo, com o pessoal lá, né? Porque acabou chamando muita atenção, né? Esse fato. Pô, como é que o Marco, né? Foi campeão brasileiro na faixa preta adulto, médio, né? Que é uma categoria super disputada, assim. Foram 4 lutas, foram super difíceis, mas como uma academia, né, um pouco meio desconhecida, né, assim, pequena, né, não é um nome, não é uma como ganhando de atletas de várias academias grandes, né, de tradição, né, como é que ele pôde se destacar, com quem ele treina? Pô, aí foi ver, o cara não treina nem com tanta gente assim, né? Como é que, né? Então começou a gerar aquela curiosidade, né? Isso acho que foi assim bem importante, né, ter acontecido isso, que a gente começou a ter uma procura muito grande e até nos deu um norte para seguir esse caminho do sem kimono. Então, assim, eu comecei a perceber também quando a gente viajava e até o que estava acontecendo no cenário mundial, né? Tava tendo muito evento sem kimono, tava tendo premiação, tava sendo uma área que estava crescendo muito. Então, a gente decidiu apostar, né, no sem kimono, porque a gente via que não tinha no Brasil muitas pessoas investindo, estudando isso, né? Essa nova área do jiu-jitsu, né? O que tem até hoje em dia, eu acho que ainda está muito devagar. Pô, não tem jiu-jitsu sem kimono todinho, eu acho que em uma academia praticamente. Não, 100% no-gi, não. Uma coisa que eu não entendo por quê, mas eu assim até entendo mais ou menos. Acho que muitas das vezes as pessoas precisam se atualizar e às vezes uma certa razão ou outra acabam não fazendo isso, então acabam focando no setor delas, né? Mas eu acho que nunca é tarde para você estar aprendendo coisas novas. Então foi praticamente isso. A gente começou a apostar, acho que em 2021, talvez, em só treinar sem kimono. O pessoal queria muito, os próprios atletas lá da equipe, eles que gostavam muito mais de sem kimono porque os resultados eram melhores. É dinâmico, né? Sim, sim. E gostavam, né? Porque a forma que eu mostrava as coisas, talvez. Então a gente começou a focar 100% nisso e acabou chamando mais atenção ainda, né? Então, pô, hoje em dia, né, se for do Rodolfo, ele estava até agora poucas horas lá treinando com a gente. E o cara se amarra, né? Porra, ele tava rindo, né? Sozinho aqui, pensando que ele elogia pra caramba. Caraca, Marco, você tem uma pressão absurda, não sei o quê. Eu falei, pô, se eu tenho, isso é porque eu estudei muito você. Aí ele fica rindo, a gente fica brincando lá. Mas eu acho muito gratificante ter pessoas desse calibre, não só o Rodolfo. Não, já vi várias, Bia, pô, tem Mesquita. o Antônio Acef, o Vitor Honório, Patrick Gaudio. De fora, pessoal de outros países vem fazer camp com a gente hoje em dia, de outros países, outros estados, ficam 2 semanas, às vezes 1 mês com a gente. Olha que legal. Então, assim, não é mais acredito que não seja mais uma referência nacional como está sendo internacional. Acho isso, sim, acontecendo muito rápido, mas isso é um ótimo sinal, porque, né, sinal que a gente parece estar no caminho certo, né? E hoje lá na pirâmide, você já conseguiu, é curto, né? Porque pelo que você está falando, 2021 ela se tornou 100% no guia. Né? Eu treino lá, eu nunca vi guia e tem aí a pivetada, a molecadinha, tem o Daniel 220, foi campeão agora do ADCC, né? Com 11 anos de idade, da pirâmide também. Estão formando vários campeões, tem o Filipinho agora, que lutou com o Baby Shark no BJJ Stars.
Então, tá aparecendo grandes atletas ali e mais os atletas das faixas mais coloridas também, que vem se destacando ali, sim, né? Sim, a gente vê, né? Muito, né? A pessoa às vezes não conhece poucos, mas quem vai lá sabe que não tem um mais ou menos, né? Assim, aí vem um faixa roxa que acabou de ser campeão brasileiro ali, o Cecílio, já é um garoto duro pra caramba, com 18 anos. Então, tá vindo, né? A gente tá fazendo um trabalho a longo prazo, né? Que eu penso assim. Então, E eu fico pensando assim, é curto, né, Marco? 2021 para 2024, a gente tá falando de 3 anos, né, cara? sim, a gente diz longo prazo porque a gente vê que tem muito cara bom que ainda merecia estar com títulos maiores, mas ainda precisa trabalhar outras formas, mas você vê que tá todo mundo muito bem treinado tecnicamente, né? Não, e o treino é um treino que é diferenciado, porque é um treino... Normalmente você vai em qualquer outra academia, tem treino que dura 2h30, 3 horas. Lá não. Começa meio-dia, 1h30 acaba. Acabou. Não passa de 2 horas. Não, 1h30. o que é mais maneiro, o que é mais legal ali, cara, é assim, tipo, vambora, aqueceu, vamos começar a girar aqui, tem essa posição, vamos lá, tal. Vamos lá. 20 segundos. Descansa. 20 segundos, 8. Daqui a pouco se põe numa situação de montada. 2 minutos. E o legal, galera, é que não tem cronômetro. Isso é verdade. Qual é a estratégia do não ter o cronômetro? Porque, cara, eu fui lá treinar a primeira vez que eu comecei a caçar. Porra, onde é que tá o cronômetro? Pô, dar uma amarrada aqui, morto. irmão. Não tem. Daqui a pouco que tu não sabe, a galera prepara, esparra e vai. Aí tu fala, pô, vou fazer 4 minutinhos aqui, quando tu vê é 8. Aí tem outro dia que é 10. Aí eu falo assim, meu irmão, vai falecer aqui, mas a galera sabe dosar. Eu queria entender essa metodologia do sem cronômetro. Isso é algo, assim, a gente está fazendo isso há uns 2 anos, mas é algo que, para que serve isso, né? Porque muitas vezes a gente acaba perdendo minutos, horas, né? Anos de treino pelo fato de ver o tempo. Porque muitas vezes você explode, não sei, até um certo tempo, 1 minuto, e a luta às vezes dura 8. Então, muitas vezes a pessoa quer ganhar o treino, né? Fazer um ponto, uma vantagem, ou finalizar alguma coisa do tipo, e depois ficar amarrando inconscientemente para meio que, né? Falar, pô, treinei bem, mas no final da história você está eliminando muito tempo de aprendizado, né? Essa questão. Então, você, sem o tempo, você aprende a dosar o seu pace, né? O seu ritmo. Eu acho que isso é muito importante, principalmente no sem kimono, que não tem onde você segurar, né? Não tem borda, é piscina sem borda, né? Sem borda nenhuma. Sérgio Inácio e o Daniel ficam falando isso. Isso aí, piscina sem borda. Piscina sem, não tem onde segurar. Então, você tem que nadar ali e aprender a boiar. É isso aí. Então, assim, isso é muito importante porque você pode pegar o cara ali com o melhor preparo físico, mais novo, com 18 anos, que seja, arranca 1.000 quilos no levantamento de terra, mas ele vai cansar se ele não souber, ele não se conhecer. Você tem que se conhecer para saber qual é o seu pace. Então, você só treinando sem o tempo. Então, você tem que achar o teu ritmo no sem kimono, como se você fosse treinar 5 minutos ou como se fosse treinar um dia inteiro. Então, você tem que aprender a dosar o seu próprio gás, independente de quanto tempo seja. Então, acho que isso é muito importante. O sem kimono, o pessoal fica falando que não faz e tal, porque é um esporte muito mais explosivo que o kimono. Eu acho que ainda tem umas controvérsias, porque o sem kimono ele é explosivo para quem não está acostumado. Adaptado, é isso aí. Porque você vê assim lá no treino, né? Por exemplo, falando por mim, assim, eu tenho 34 anos. Se eu começar a explodir com um garoto de 20, 18, eu provavelmente vou cansar. Com certeza. Não importa. E o gás do moleque é infinito. Claro, sim. Mas o que mais impressiona é que, ainda mais se for alguém de outro lugar, você treina. Eu sempre procuro os novos para treinar, para eu entender, eu afirmar, tanto para ele quanto para mim, que não é a questão da sua explosão, mas a questão da sua resistência, quanto tempo você vai aguentando. E não quer dizer que você precisa ser o cara mais rápido, você pode dosar a luta na sua velocidade. Você precisa ser o cara mais rápido para você ditar como vai ser a luta. Você pode ser mais lento, mas se sempre estiver fazendo alguma coisa, você vai estar ditando a luta, atacando, e o cara se defendendo. Isso faz o cara cansar. Então, você pegou um ponto agora que me fez lembrar meus treinos contigo. Caraca, é um treino que me irrita, o treino com ele. Por quê? Porque eu tenho 110 quilos, o Marco tá com 82 né? E o Marco, ele vai ali
Tal. Eu falei, pô, meu irmão, eu pensando, esse cara não vai fazer força comigo não, velho. Ele começa a me deixar com raiva, porque ele não faz força. Ele vai ganhando as posições ali, tal. Eu perguntei, irmão, tu não faz força? Ele falou, cara, se eu fizer força contigo, eu vou perder. Então eu vou ganhando no ajuste. Daqui a pouco o cara vai, ajustou e eu tô cansado, acabou o bicho tá montado. Você fala, ô, bati, eu falei, pô, sacanagem, mais uma. E eu comecei a entender justamente isso, a questão do dosar, né? Mesmo sendo um fisiologista, compreendendo muito, às vezes naquela situação ali, você vai na guerra. Porque eu sempre treinei em locais que todo dia era porradaria. E ali eu comecei a observar assim, pô, já vai começar no armlock, velho? Pô, Ferrou, né? Não, mas eu comecei a entender, Marco, tipo assim, já começa aí, já o cara encaixado com o braço aqui. Beleza, eu tô numa posição vulnerável. Eu vou tentar o tempo todo sair daquela posição. Uma hora eu vou aprender, pô. Entendeu? Então, quando eu estiver numa situação de risco, pô, aquilo não vai me dar pânico. Ainda vai cansar. E não vai cansar. Eu falar, pô, mas aí, eu tenho como ajustar. Ele está indo para o lugar errado e tal. Você começa a pensar. E eu achei isso um treino de excelência, de eficiência, sabe? Porque você coloca as pessoas em risco. Teve uma vez que o Rodolfo ele ia lutar o Mundial de Jiu-Jitsu. Foi até que ele perdeu para o Bochecha a última vez, que o Bochecha pegou as costas dele. E eu puxando um treino, eu falei, cara, fulano, começa nas costas do Rodolfo. Aí o Rodolfo, porra, não, cara, uma situação meio desconfortável, eu não vou deixar ninguém chegar nas minhas costas. E o que aconteceu? Chegou nas costas no campeonato. E o Rodolfo acabou perdendo naquele ano ali pro Bochecha. O Bochecha pegou as costas dele. Então, quando a gente observa essa situação, Marco, que você coloca... E é tipo assim, para vocês que não conhecem, galera, é tipo a mesma coisa. Ó, X tudo. Montada, pegada nas costas, chave de pé e armlock. E o sparring. E o sparring no final, depois. E normalmente, um sparring. Né? Um sparring, mas só que eu já tô na merda, né? Porque tem o aquecimento, que já é terror e pânico. Pô, tem os aquecimentos de saída de wrestling, de single leg. Um Eurotreino, né? E daqui a pouco... E assim, galera, tipo, 20 segundos, tem que sair. Respira. Mas é 8 vezes fazendo isso, 10 vezes fazendo isso. Aquecimento, depois vai para os específicos. E no final tem o sparring. Já no sparring, se eu fiz uma vez sparring, foi muito, porque eu já tô morto. Eu falei, pô, não dá. 48, eu vou ficar aqui um pouquinho, olhando, cozinhando o galo, ou eu deixo de fazer algumas coisas para poder fazer o sparring. Mas é um modelo, cara, é um modelo assim que, se você for olhar, eu queria saber se você construiu essa metodologia, tipo assim, pô, essa metodologia... Ou você construiu, mas se espelhando em algo que você viu e falou assim, pô, é isso que eu vou levar para o Brasil, é isso que já tem no Brasil, é isso. Porque é muito inovador, Marco. Eu vou ser bem sério para você, cara. Comecei o jiu-jitsu em 94, velho. São 30 anos de jiu-jitsu, né? E eu nunca vi isso. É sempre assim, passou uma posiçãozinha e porrada. Muito difícil alguém te colocar numa situação de vulnerabilidade. Então, eu queria entender esse modelo. De onde saiu essa... Então, o que acontece, né? Quando a gente faz essa questão desse treino, né? Na minha opinião, né? Vamos lá. A sua metodologia. Quando você faz, por exemplo, 5 sparrings de 8, de 10, que seja, ou direto ou descansando, o que geralmente vai acontecer? Se você é o melhor da academia, você só vai atacar. É isso. Você só vai bater. Você só vai derrubar, ou você só vai puxar. O que acontece naturalmente, mesmo é muito difícil, né? Mesmo você se forçando quando é um sparring completo, né? Começando em pé, você dá as costas, deixar o cara montar, né? Acaba que no seu inconsciente, na sua natureza, ainda mais se for um atleta ou alguma coisa do tipo, né? Você ter essa consciência de, na hora, entregar as costas para ter que sair, né? Então, acaba que você fica só trabalhando certos pontos, né, da luta, né, em si. Né? É o que é confortável para você. Claro, você não vai querer ser da zona de conforto. Quando você faz, como a gente faz lá, um round de montada, que é a situação específica de montada, você vai ter a chance de atacar. Mesmo se você for um cara que nunca vai chegar na minha montada, você vai, porque é um específico. Então, você vai aprender a atacar e, ao mesmo tempo, você vai aprender a defender, né? Eu acho, assim, para os atletas assim, de alto nível, então, geralmente, que são, vamos dizer, os melhores da sala ali,
eles geralmente são carentes de defesa, porque acaba não se colocando tanto, né? Ou ninguém coloca ele em risco, né? A maioria não tem essa consciência de falar, vou treinar para deixar o cara montar em mim e eu sair, né? Perfeito. Então, quando você bota essas situações, as situações mais comuns na luta, vamos dizer, uma situação de montada, uma situação de 4 apoios, né? O cara fica ali de tartaruga e você tem que sair dali e o cara de cima tem que pegar as costas, né? Que muitas vezes muitas pessoas perdem as costas, né? Sim, mas muitas vezes. Situação de leg lock, né? Que é super carente aqui no Brasil, né? A gente faz todos os dias. E é uma situação de leg lock bem difícil, né? Que você prende as duas pernas. Porra, Deus me livre. O pior leg lock que tem. Tua perna tá cruzada. O arm lock em si, que é uma situação que na maioria das pessoas é uma situação que você praticamente perdeu a luta, né? Quando alguém chega ali no arm lock, você tá travando. Fala, porra, vou ficar fazendo força aqui até uma hora que meu braço vai cansar. Vai cansar e o cara vai puxar. A gente vê que não é muito bem assim, dá para sair bastante. Dá para sair. E um sparring aberto, né, para você ter uma noção de luta, pelo menos, né, todo dia. Então, assim, a gente consegue trabalhar várias, vamos dizer, como fosse um colégio, né? A gente consegue trabalhar várias matérias todo dia, né? E o cara experimenta a dor. A dor que eu tô falando, galera, a dor, entre aspas. O cara experimenta você se tornar vulnerável. Sim. E se você tornar vulnerável, eu acho que, no meu entendimento, quando eu vi, eu falei assim, cara, legal tu colocar o cara na vulnerabilidade, porque o cara, numa situação real, ele vai se manter calmo. Ele vai falar assim, pô, já vi isso várias vezes. Sim. E, assim, eu acho que uma coisa que vem destacando bastante a nossa característica, né, vamos dizer, de estilo de luta, né, em campeonatos. Pode ser que a gente não ganhe todas as lutas, mas você vê que a maioria se sente muito confortável nas situações extremas, como um arm lock encaixado, um leg lock, uma montada, uma pegada de costas. Então, assim, essa eu acho que é uma característica que está sendo fundamental, de estar com uma ótima defesa. Ah, mas aí o cara só se defende e precisa atacar para ganhar. Pensando assim, né? Tem gente que pensa assim, mas é só não deixar o cara chegar num ponto crítico. Porém, acontece de chegar como um exemplo muito bom assim que eu tive nesse último... Teve um campeonato brasileiro, sem kimono agora, que a gente teve esse garoto, o Felipe Cecílio, foi campeão fazendo 5 lutas, né? O Filipinho? O Cecílio. O Cecílio, faixa roxa. Garoto, Sim. Que é um garoto que tá 1 ano com a gente, completou 1 ano, veio fazer um camp pro brasileiro do ano passado e acabou ficando de vez, né, com a gente. Irado. Né? É um garoto super esforçado, vem, lá de Nova Iguaçu. Fez 5 lutas, né? Então faz um super sacrifício para estar treinando sempre e se dedicando, né? Vai ser honrado, né? Sim, foi, né? Foi campeão brasileiro eu vi várias situações, até na própria final, o cara chegou nas costas dele, fechou o body triangle, né? Fechou aquele triângulo. Sim, aquele triângulo, porra, incomoda demais. E, difícil sair, né? Ele se manteve calmo, saiu, passou a guarda, montou e quase fez bater no abafa, né? E só que ele queria bater, ele ficou me olhando pra você ver a calma que ele tava. O abafa daquele do bracinho aqui? De bater no quarto escuro, né? Porque lá a gente, como eu acabo fazendo muito, né? Eu fiz em campeonato, a minha galera quer fazer. Outro dia, tomei uma dessa outro dia, falei assim, que merda. E sufoca, né? Só que o garoto tava dando já o katagatame. Eu falei, cara, pega logo no katagatame. Porque ele ficou olhando pra mim e tipo, rindo, assim, tipo, cara, que eu vou fazer aquela que você fez, né? Eu falei, não, pega logo, porque, porra, de cara te dando katagatame. Mas pra você ver também essa... Não é que seja um excesso de confiança, mas a segunda característica também, que eu acho que são as duas características que são carentes, assim, na maioria dos atletas de jiu-jitsu, é isso. Você tem uma boa defesa e você tem um bom controle. Né, que é o que a gente faz lá na academia. A gente não... Você vê que ninguém sai tentando finalizar para machucar com tudo. A gente tenta controlar a posição o máximo possível. Então, é controle depois a finalização, não um ataque com finalização, sem o controle. Quando você tem o controle, isso já é muito bom. Então, assim, essa característica é muito importante, principalmente no no-gi, para você não deixar escorregar e ficar se cansando. Você se defender, porque quando você se defende, sabe o que está acontecendo na defesa, você não se cansa, não fica com adrenalina, verdade, não fica afoito. E o controle, você não usa força, você só está controlando nos ângulos certos. Body control. Então isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa, o jiu-jitsu no-gi do Brasil, principalmente, tem que trabalhar muito ainda, o controle e a defesa. E essa questão, assim, eu sei que você viajou, né, foi para Houston, Austin, né? Foi lá para a academia do John Danaher. Que o Gordon Ryan, que é o Nicolas está lá? O Nicolas também estava, Meregali, o atual bicampeão Bodoni.
Então todos treinam lá Vários, nessa academia. Sim, é uma academia referência pra gente, né? A gente ficou um mês lá em Austin e lá a gente aprendeu muito, principalmente essa parte de aprender a ter uma boa defesa e um bom controle, né? Lá. E o legal é que você vê agora, por exemplo, a gente teve a ADCC agora, que é o maior campeonato de luta no-gi do mundo, de grappling, né? Que envolve jiu-jitsu, wrestling, luta livre, vai envolvendo tudo, mas na verdade o pico do iceberg é o jiu-jitsu, né? E a gente, em 10 categorias, 7 foram brasileiros, se sagraram campeões. Sim. Mas nós tivemos muitas zebras ali, né? Grandes campeões perdendo logo de cara, grandes campeões do Brasil perdendo logo de cara, e a gente viu uma franca ascensão dos americanos, não só americanos, mas outros países também. Austrália. Aprendendo bastante o jiu-jitsu no-gi. E, cara, uma pergunta que eu ia te fazer, Marco, é assim, cara, hoje, o que seria mais atrativo num mecanismo de visão, de business? Business. Vamos ver assim, eu quero fazer um campeonato, uma competição bacana, tipo, a gente tem aqui o BJJ Stars, né? Aqui no Brasil. A gente tem muitos eventos acontecendo nos Estados Unidos. Eu não sei ainda se acontece aquele Polaris ainda. Acontece rola. Na Europa, na Inglaterra. Isso. Vários eventos locais. E você vê cada dia mais lutas casadas no gi. E a galera tá deixando muita... Tá assim, hoje, vamos dizer assim, meio a meio. No gi e gi. No gi, kimono sem kimono. No Brasil? No mundo. No mundo hoje. Está mais no gi já. Mais no gi, né? E, na tua visão, o que seria essa evolução? Eu digo como evolução por quê? Porque o no-gi, ele é mais real. Ele é mais real e ele não tem muita faixa, né? É isso que é o grande problema, né? Você fala assim, ih, caraca, faixa preta perdeu para faixa azul. Cara, acontece porrada de vezes, né? O faixa roxa bater o faixa preta perder por roxa, isso acontece. Preta, melhor de todos os tempos, né? O caso do Meregali mesmo com faixa roxa. Isso né? aí, agora... Apesar que ele era um super wrestler, né? O cara era um super wrestling, mas só que na faixa dele era um faixa roxa. Finalizou. Ele foi lá e finalizou um dos grandes nomes do jiu-jitsu da história. E a gente vê que o no-gi, ele não tem faixa. Na verdade, a gente nem usa faixa, né? A gente treina, no máximo tu vai olhar pelo rasguarde do cara e tal. Na luta, nos certos campeonatos que ainda tem divisão por faixa, né? Por exemplo, o ADCC ele não é dividido por faixa, né? O ADCC mesmo, o mundial, não tem nada, né? Só por peso que nem o wrestling, né? Até vamos dizer, o judô, né? Porque toda competição de judô todo mundo é faixa preta, né? Sim, é verdade. Então, quando começa a ser profissional, acaba diminuindo muito essa divisão, porque às vezes vai pegar um garoto novo, ele vai estar treinando quantas horas por dia e vai ser faixa azul, mas ele já vai fazer duro com qualquer cara aí que tiver, entendeu? Verdade. Então, assim, eu acho que, na verdade, essa questão da faixa não é tão certa assim com, vamos dizer... Tipo, kimono, faixa azul, perde para um faixa preta e no sem kimono não tem faixa. Na verdade, eu acho que como o profissionalismo está indo mais para o lado do sem kimono, as pessoas que querem ser profissionais de luta, né, não são apenas robistas, eles tendem a ir para o sem kimono. Então, acaba que iguala porque todo mundo está treinando igual. É a mesma coisa no futebol, um garoto de 20 com um cara de 30, eles estão no mesmo nível porque todo mundo é profissional. Isso aí. Então... E uma coisa que eu vejo, assim, é bem claro, se você for pegar e observar uma luta de kimono, tá? E uma luta de no-gi, o dinamismo é completamente diferente. Sim. O cara chegou nas costas ali de kimono, dificilmente ele vai perder a posição. Porque ele tem o encaixe da mão na bola, ele tem aderência pra caramba, tudo isso. No no-gi, não. O cara pode estar nas costas aqui, daqui a 30 segundos ele está tomando nas costas. Se souber defender as costas. Né? É isso aí. Pegar, E isso para o business, vamos dizer assim, para o negócio, e o negócio é muito importante porque o negócio ele vai fazer a valorização do atleta, que é uma das coisas que eu sempre até falei com você, eu sempre comentei, eu falei, cara, eu acho um absurdo o cara se dedicar
suplementar, descansar, treinar, viver uma vida de atleta e no final ele ganhar uma medalha. Eu acho isso um desrespeito, sabe? Porque no mínimo ele tem que ter uma premiação em dinheiro para pelo menos sustentar Pagar, né? a ida dele, a ida dele até o treino. Tem gente que não tem nem dinheiro para ir treinar, pô. Entendeu? Eu acho que é o mínimo isso. E o No Gi, ele tem feito isso. Esses eventos têm pagado até bem. A gente viu agora um evento paralelo ao ADCC, CGI, né? CGI, que é do Craig Jones, né? Sim, $1 milhão. $1 milhão para 2 categorias, acima de 80 e menos 80. Então, tô falando de 2 Sem milhões... contar a premiação extra, 5 mil, 20 mil de finalização. Não, 2 milhões distribuído para 2 categorias de dólares. Se não valem 6 milhões? A gente vai fazer quase vezes 6. Entendeu? Então, isso aí mostra assim, cara, não. O negócio está profissionalizando. Sim. E se está profissionalizando, o que acontece? A gente tem que... As marcas vão chegar. Mas só que os atletas, eles devem estar profissionais. Com certeza. Ou seja, comportamento de atleta, não comportamento de baderneiro, de bagunceiro. Não, de atleta mesmo. Sim, com certeza. E é justamente isso. Eu vivo muito o mundo do MMA. E no MMA também está acontecendo há já bastante tempo, né? O cara, ele quer um cara que ele saiba se comportar, que ele saiba se vestir, que ele saiba falar em público. Vender, né, que ele saiba produto, vender o produto. E a gente tem visto isso ali, eu achei super legal no evento do BJJ Star, a pesagem, né? O Mika Galvão e o menino lá, o Baby Shark, qual é o nome dele mesmo? É o Diogo Reis. Diogo Reis, ele chegando de terno e gravata, na postura, no estilo. Sim. Eu achei super legal. Eu falei, pô, legal, cara. Isso aí é importante para valorizar a profissão, para ver assim, cara, os caras, eles sabem vender, eles são lutadores, são atletas e eles sabem vender o negócio. Claro. Né? E eu queria saber, assim, com você, minha pergunta agora, você também como empreendedor, cara, você tem vontade para construção, tá? Não é só vontade, não, é o objetivo para construção. Você tem essa vontade, Marco, de ter o teu próprio evento? Então, o meu próprio evento, eu não tenho pelo fato de muitas coisas para se organizar, mas a gente já tem um evento paralelo, assim, né? Que é o Redemption. A gente fez uma edição. Pô, tá vendo aí, galera? Sim, sim. Vão ter mais agora. Isso aí, porque o que acontece? Se prepare, porque tem portas se abrindo e vocês vão poder monetizar com o esporte que vocês estão se dedicando. Sim, sim. Então, foi um evento que a gente fez ano passado, né? Foi super bem repercutido, né? Então, agora vai facilitar um pouco, né? Então, assim... Conta um pouco do Redemption. Então o Redemption, assim, a gente está fazendo, né? Eu, o Pedrão, um pessoal né, da Pirâmide, assim. Da Pirâmide, o Dani também. Pô, legal. Tá ajudando, então nós 3, assim, mais ou menos, meu irmão. Então, a gente fez um evento, assim, a gente não... Eu acho, assim, se depender de mim, né? Claro, se eles quiserem, ótimo. Mas eu não estou sonhando em fazer nada como um BJJ Stars, porque é um evento grandioso. Eu participei lá, né? Fui lá como coach. Então, envolve muita coisa. Eu acho que é uma coisa... Porque a minha parte, assim, é mais a questão do network com os atletas, né? Eu conheço muita gente. Mas é uma super burocracia, né? Mas, enfim. Eu acho que, assim, lá nos Estados Unidos, os atletas de grappling, eles dão mais importância para eventos pequenos, como eventos de academia, que valem premiação, que pagam alguma coisa, do que as próprias federações que não pagam. Por exemplo, tem um evento numa academia valendo $1.000. Ele, claro, eu entendo, claro, que faz mais sentido ele lutar esse evento do que lutar, por exemplo, um Open da IBJJF. Para ganhar medalha no final. E você paga, entendeu? Então, o cara quer viver de ser atleta, ele precisa buscar lugar, o que paga é eles. E tem lutas ali que, cara, é uma aula, né? Claro. Então você tem que pagar para assistir aquilo ali, porque é uma aula. Claro. Então, assim, o objetivo para mim, o objetivo esse ano e ano que vem é tentar fazer mais edições do evento, mais agora que a gente vai abrir uma unidade nova, né, ali em frente ao seu centro lá de treinamento. Lá no Alpha Mall. Fica aí, galera. Unidade nova, possivelmente um mês, Marco. Menos, só estamos esperando 2 semaninhas aí, tá abrindo a Pirâmide Grappling lá no Alpha Mall. Porra, eu posso falar que é em frente ao meu centro de treinamento. Maravilhosa. Aí vocês vão estar ali
com a nata do No Sim. Gear. Não, e vai funcionar, né, de 24 horas, 24 né? horas, Quando tiver isso aí. turma, então a gente vai conseguir abranger novos nichos, né? Como pessoas iniciantes mais velhas, muitas crianças, feminino enfim, a gente tem muitas ideias ali legais para nichar bastante, né? Que eu acho que isso é muito importante, você nichar Sensacional. turmas, né? Então, voltando ao Redemption, a gente vai ter esse espaço, então a gente consegue fazer, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, uma ediçãozinha do Redemption. São eventos de academia, isso acontece com premiação. Sim. Então você E o faz um Redemption, cardzinho. por exemplo, você fez uma edição. Isso. Essa edição contou com... são lutas casadas? Então, foi um modelo que eu busquei de um evento que eu participei no Texas também, que era assim, como funcionava isso, né? Era uma luta casada, eram lutas casadas que iam acontecendo, a pessoa podia se candidatar a lutar, então, porque tem muitas pessoas que serve como portfólio. Sim. E tinha o GP em si, que aí o GP são 4 lutas, você faz 3 lutas, oitavas ou quartas de final, dependia muito, e você entrava, por exemplo, como se fosse uma inscrição, tipo, eu lembro que na época era tipo, a gente dava $200 e o vencedor ganhava $1.000, entendeu? Tá Então, falando de assim, mais de R$5.000, né? Sim, entendeu? Então, assim, esse era o modelo de lá. Então, a gente replicou parecido, só que em reais, né? Na primeira edição. Sim. E, foi super certo, todo mundo ficou bem satisfeito, porque, assim... E uma coisa que eu ia te perguntar, no Redemption você nicha a faixa, você separa por faixa... Não, por peso. Por peso, né? Independente se o cara é faixa preta ou faixa azul. Isso, ele tá dentro. Tanto que a gente fez o GP, foi mais assim, quem a gente selecionou, né, para entrar eram mais garotos novos, como faixa roxa e azul, né? Tinha um marrom, se eu não me engano. E quem ganhou foi um azul. Foi um azul de 17 anos. Bom, entendeu? aí a gente vê. A regra parecida com a lá de fora, era um round tipo de 15 minutos e a gente ia falando quem ganhava de 5 em 5 minutos. Não tinha ponto, não tinha nada, entendeu? Irado. Quem estava mais dominante. Irado. Como se fosse um... Não, e é legal porque árbitros, é interessante porque você vê uns comentários assim, tipo, caraca, tu é faixa preta, perdeu por faixa azul, e não sei o quê. Não é mais assim, né? Não, aí a gente fala assim, cara, vai lá treinar. Era a mesma coisa de bater no abafo. Todo mundo... isso. Não, você não pode bater... Tá maluco, não tem morrer. como. Não tem como tu não bater no abafo. O cara vai ganhando a posição, tipo... horrível, Outro dia eu tava treinando contigo, você foi ganhando a posição e eu Cansado tentando... já, Não, e eu tentando, eu falei assim... Ele ganhou, ele conseguiu. Eu pensando, eu falei, ele conseguiu chegar onde ele queria chegar. Sim, sim. E eu nem tentei, mas eu falei, parou, Marco. Porque eu já sabia que eu ia ficar me debatendo igual uma galinha Sim, ali, sim. tu ia agarrar e ia... São os mitos antigos, né? Porque... A gente não deixa chegar. Mas se chegar, o que eu posso fazer? Vou morrer? Entendeu? Então é verdade. Então, E cara... é igual a mesma coisa de graduado e menos graduado. Que orgulho é esse? Não adianta, ué. Mas você vai brigar contra o quê? Um sistema? Não tem o que fazer. O cara é bom, você tem 2 opções, ou aceitar ou espernear ele. O cara acha que... Aí, de repente, o faixa azul ganha e fala assim, aí agora eu ganhei do faixa preta, tem que virar faixa preta. Não, calma aí, meu filho. Não, aí também calma. A faixa, eu acho que a faixa... Agora, hoje em dia, ela funciona muito mais como o professor vai avaliar a evolução pessoal do indivíduo. Acho que não é só a evolução, também a postura Tudo, da pessoa, claro, né? Com certeza. Eu já vi isso muito no kickbox também. Potencial a ser explorado. Tipo, o cara... Tá cheio aí? O cara com bastante... O cara com bastante conhecimento técnico, o cara muito bom, mas só que o cara não tem uma postura... responsável, o cara... Sim, porque a gente tá formando uma arma, né, velho? Certeza. A gente não tá formando... É um cara que... É o seu nome que tá ali, né? Sim, eu tava até vendo um vídeo agora que botou até naquela... Cara, até falei, o pessoal lá de Nova York, lá, até já dei uma entrevista para eles. MMA da hora, MMA hoje. Acho que sim. Sim. E ele colocou um vídeo muito legal, que era um moleque grandão, batendo no menorzinho, o menorzinho achou a distância, já cinturou, botou para baixo, montou, e briga de escola, montou, tapar na cara, o grandão se debatendo igual a galinha, virou de costa, apagou o moleque no mata-leão. Tô falando uma briga de um moleque de 12 anos, de escola. Sim. Então, na verdade, é tipo assim, é a responsabilidade também,
Porque você sabe que você aprendendo essa técnica, na verdade, você tem que saber que você pode matar qualquer pessoa. Ah, sim, claro. Entendeu? Você, Arma branca, né? Você é uma Faixa arma preta é branca. arma É uma arma branca. branca. Então você tem que ter a responsabilidade. Um cara que é um lutador e briga na rua, irmão, na verdade, ele tem que ser ele é desrespeitoso, certo? Você pode ver aí, você teve uma experiência agora, a gente estava conversando, você teve a experiência de corner de MMA, né? Que foi com o Gabriel agora, né? No Centurion. É um negócio que eu já vivo já há muitos anos, já com vários atletas aí, Thiago Marreta, e entre outros atletas, Minotauro, por aí vai. E você teve essa experiência de estar ali. Eu te perguntei, Marcão, ele, cara, legal, achei legal estar ali. Dá vontade, tá? Até ainda pra mim dá vontade até de entrar ali. É isso, ele fez o corner do Gabriel Souza. Gabriel Souza é um atleta aí muito ativo nas redes sociais, né? Faz os vídeos muito legais. Tem uma nação, né, de seguidores, né? Eu vejo lá que durante a transmissão do Centurion, a galera fica perguntando que horas que é a luta do Gabriel, que horas que é a luta... E ali tava você e o Gazé. A Gazé eu já conheço há muitos anos já, cara. A gente já trabalhou junto na Tim Nogueira e tal. E, pô, legal. E foi legal ver o pessoal da Cazé TV transmitindo e falando assim, tá lá o Gabriel chegando, nosso popstar, sei que é lá com o Cazé e tal, falando só do Cazé. Aí eu falei, pô, os caras não estão entendendo quem tá ali do lado, velho. Aí daqui a pouco, antes de começar, pô, me desculpa, ali quem tá do lado é o Marco Aurélio, pô. É o líder ali, o head coach da Grappling, da Pirâmide Grappling. Fizeram uma propaganda ali, mostrando que realmente a pirâmide, ela tá gigante. Ela tá enorme. A gente tem... Agora você tem aí uma unidade sendo montada, né? Uma unidade que vai ser mais comercial, digamos assim, né? Mais comercial que eu estou falando assim. A gente vai trabalhar mais nichos agora, mais nichos, isso. Criança, porque... né? Uma coisa que a gente começou esse projeto esse ano, né? Trabalhar com as crianças. Não, e porque hoje a pirâmide funciona dentro da sua casa, né? A pirâmide mesmo funciona. São poucos horários, né? São poucos horários. Só para o meu treino, né? E porque é limitado também você colocar diversas pessoas dentro da sua casa. Por isso que ficou sempre esse tom meio difícil de achar, né? Isso. A gente fica meio assim, melindroso. Eu sempre falei com ele, pô, Marco, na tua casa tal. Ele falou, não, cara, tranquilo, não sei o que lá. Porque eu considero acho que nossa casa a gente tem que saber quem a gente coloca tal. Com certeza. Por toda a energia. Então o Marco, ele limitou muito ali, junto com o Lucas, limitou muito a entrada de pessoas ali. Normalmente são muitos convidados que vão. Mas agora a unidade pirâmide lá na Barra da Tijuca está aberta para você, velho. E eu tenho na questão da perspectiva futura. Cara, é uma coisa que eu vim pensando aqui, eu vim com ele de carro, eu vim pensando assim, eu falei, cara, eu vou perguntar isso pro Marco. Cara, dentro do No Gear, desde que a pirâmide já teve a formação de um faixa preta teu, de No Gear mesmo, que você formou da assim. branca? Assim. Da branca. Tem algum engatilhado assim? Não tem ainda. A gente, o que acontece? Como a equipe é nova, tem 6 anos, eu acho, 6, por aí, né? Não dá muito tempo de formar tão rápido, na minha visão, faixa preta, né? Então, assim, a gente conseguiu, né? A gente tem o que? A gente pegou o Henrique, né? Que veio azul. E aí sim, ele é faixa preta, mas não da branca até a preta. Mas sim, de azul. Tem o Braguinha, que é faixa preta de judô. Judô já, muito. Tá na marrom, né? Ah, sim, não, mas teve vários que eu já dei a preta, sim. Acho que a gente completou 11 agora. 11 pretas, vamos lá. 11 pretas. E é a minha ideia. Tem agora uma matriz. Uma matriz mesmo, sem ser a sua casa. Sim. Sem ser a sua casa ali, a matriz ali, aberta ali. Maravilha pra mim, cara, em frente. Em frente, meu irmão. Eu atravesso, eu dou 20 passos, eu tô dentro da cadeia do CTD. Você vê eu vejo assim, pô, vai começar o treino. Aí vou lá e vou treinar. Maravilha pra mim. Mas você tem uma expectativa, assim, um projeto futuro de ter mais unidades, mas não filiais. É isso. É isso que eu ia falar. Vamos lá. Então, acredito assim, eu não tenho... Você vê que a gente não tenta expandir tanto geograficamente, assim, filiais, porque, eu não sei, é muito difícil você manter a mesma característica, é muito difícil. É verdade. Você vê as filiais,
que existem, né? Do Você jiu-jitsu. administra pessoas, né, parceiro? Administrar pessoa é complicado difícil, pra caramba. Sim, é muito difícil. Então, até a própria característica de cada pessoa, né? Não é você ali que tá, né? Então, assim, vamos ver que rumo vai dar, mas assim, eu acredito que eu tenho o projeto inicial, né? O próximo passo, o que que é? A gente continuar dando movimento nessa principal academia agora, né? Essa nova unidade, uma unidade na rua, né? Comercial. E aí, o próximo plano, a gente ainda tem uma chancezinha de dar uma ampliada ali naquele local, né? Sim, a loja ao lado, ali, por ali. E aí, futuramente, a gente vê o que a gente pode fazer. Mas é mais ou menos assim, eu não quero. Eu não queria perder a característica dela, entendeu? Então. É, mesmo porque isso vai. É tipo assim, você sendo um gestor, você sendo um head coach, e cada vez mais vai ficar difícil mais você tá nos campeonatos, porque é difícil. Sim. Você vai estar mais como head coach e não como competidor. É difícil, a gente sabe. Administrar pessoas, principalmente em negócio, é bem complicado. E a gente sabe que isso é natural, uma ordem natural. Você, tem o teu título de campeão brasileiro, você é um lutador ativo, você é um cara assim que olha pra você fala assim, tranquilo, não, esquece, parceiro, vai tomar um pau. E eu sei disso porque nem sempre o cara que fez... Na maioria das vezes, o cara que faz muita cara de brabo nem é sempre um bom lutador. Isso foi o Rodolfo falando. É. Caraca, parece que eu tô lutando com o Lucas Lepre, mas, misturado com o ator da Malhação. Aí eu não aguentei, comecei a rir pra caramba. Se fosse um cara orelhudo, careca, tudo bem, mas porra... Mas é isso. Não tem o estereótipo. Até que eu falei, hoje o estereótipo daquele lutador, careca, orelhudo, cara de bronco... Não é mais isso, já mudou um pouco, né? Mudou. Então isso aí é mais da minha época, old school, lá da década de 90 e tal. Hoje, cara, a galera tá ali usando aquela arte marcial como um esporte mesmo. Sim, e como um método de defesa. E que eu acho super importante a gente entender isso. E eu começo a observar, Marco, um crescimento pelo como você conduz o treino. Tipo, outro dia eu tava vendo o treino, eu fico muito quieto, eu fico ali na minha ali, no máximo eu vou lá com o Sérgio Inácio, fico trocando a ideia ali, velho com velho, né? A gente fica conversando ali, aí vou lá, faço o meu treino, paro e tal, porque, eu 48, parceiro, um monte de moleque de 20, o gás infinito, o gás que não acaba. Eu falo, calma, vou fazer essa. Aí daqui a pouco tu, Alex, vamos? Eu falei, na próxima a gente vai. E eu começo a olhar como você conduz. E um negócio que eu sempre achei muito interessante, eu conversei contigo a primeira vez, eu falei assim, cara, é legal que nos intervalos não tem aquele falatório. Feira. Fica todo mundo quieto, esperando só tu. Aí começa tudo de novo. E eu vi uma responsabilidade ali, principalmente numa doutrina de atleta mesmo, postura, né? De postura. Isso aí é característica sua ou é uma característica... Você é um cara que não é muito de falar, é um cara mais observador, a gente nota isso. Mas isso, na imposição, na metodologia da pirâmide dentro ali, isso foi construído por você ou é realmente sua personalidade? Eu acredito que seja a minha personalidade, assim. Eu nunca fui de ficar... realmente, eu nunca fui de falar muito, assim... Porque eu não sei o que... Às vezes eu tenho... Não é preguiça, mas quando eu vejo que tá todo mundo falando, eu acho que eu prefiro escutar, observar. E se alguém perguntar a minha opinião ou quiser que eu fale alguma coisa, eu falo, sabe? Sabe Porque, o que é assim. às vezes que aquela gritaria, disputa de quem fala primeiro, eu falei, não vou entrar não, que isso me cansa muito, não, né? Cansa, cara. Então, quando alguém pergunta, eu respondo, né? E ali eu acho que dar a aula, né, em si, treinar ali, é um horário do dia que eu tenho que eu acho que só eu que vou falar mesmo. Mas então... eu já digo uma coisa, isso é característica sua e a característica do Lucas. Lucas também. Mas não é a característica do teu pai. Não, meu pai Teu pai é comunicativo pra cacete, então, velho. acho que foi esse crescimento. E já chega, já dá uns tapas assim, pá, e aí, meu filho, não sei o que lá. Meus pais realmente falam bastante, então eu acho que a gente cresceu escutando bastante, então a gente não falava Aí eu tanto. olho assim, eu falo assim, caraca, o Toshi, o pai, ele é comunicativo pra caraca, os dois já são mais... Já são mais na dele, Aí eu fico imanginando uma festa. Todo mundo falando pra cara, só eles falam, tá se tiver que alguém perguntar, a gente fala também, mas eu gosto, não é que eu gosto, mas eu acho que é mais
meu, assim, eu gosto muito de ver como é que as pessoas agem, assim. Eu acho que eu gosto de observar as pessoas, sabe? Pra ver com quem você tá conversando, sabe? Não, vou entender. Acho que É. é uma coisa que E eu sempre depois, com o falo. tempo, com mais intimidade, se tem um espaço que eu consiga falar, tudo bem, eu falo. Mas no início, assim, eu fico mais observando Não, é mesmo, melhor, é né? melhor. Eu também Acho acho que que quem a gente fala vai muito. aprendendo muito, né, assim, com a vida, assim, né? É verdade, cara. E eu tava observando, Marco, assim, na tua opinião, você tá mais inserido aí e tal. O futuro, na tua opinião, é uma pergunta que eu queria fazer. O que você acha, não o jiu-jitsu de uma forma tradicional de kimono, mas é uma pergunta que eu vou te fazer, mas eu também tenho a minha resposta, tá? Você acha que ele tem uma tendência a... Seria bom esse jiu-jitsu no-gi, ele se tornar um esporte olímpico? Essa é uma pergunta que eu recebo direto, né? Então, não sei, depende muito das pessoas, né, que vão gerir isso, né? Porque a gente sabe atualmente que é um pouco complicado Política. quando vai para mão acaba indo para mão do Estado de alguma forma, né? Então, se fosse um trabalho direito, como tem muitos países às vezes que fazem, você vê o wrestling na Rússia, né? Os esportes olímpicos nos Estados No próprio Estados Unidos. Unidos, né, cara? Tudo bem, no Brasil também você desenvolve bastante, né? O esporte acaba se desenvolvendo bastante com tecnologia e tudo mais, mas a questão, vamos dizer, de remunerativa, né? É um pouco complicado, né? O atleta olímpico, assim, a gente viu muitas Olimpíadas, os caras não tinham, muitos atletas grandes, né? Não tinham o que eles mereciam realmente ter, né? Vamos dizer assim. Quando acaba sendo um evento, nesse rumo que o jiu-jitsu está indo, ainda mais o grappling, o sem kimono, né? De eventos privados, né? Vamos dizer assim, como é o MMA, eu acho que é um caminho melhor para os atletas, assim, porque você acaba recebendo $1 milhão. Quando um atleta olímpico vai receber $1 milhão? Entendeu? Mas isso não impede ele de lutar esses eventos. Se tiver paralelo, Não impede. aí eu acho que sim. Por que eu te perguntei isso? Eu estava conversando, a Rafaela, ela... Porque você vê, o judô não tem eventos como eventos privados. Assim. Não, tem os grandes slam, né? Tem isso tudo mas são coisas, é um circuito, né? Sim, o grande slam é um circuito como se fosse uma IBJJF. Mas paga, né? O judô não. Não, o judô tem uma premiação em dinheiro. Sim. Sim, todas as etapas. O jiu-jitsu tem, né, também a JP. Né? Isso. Aí tem lá a premiação boa em dólar e tal, enfim. Sim. Mas eu tô te falando isso. O que eu tava conversando? Tava conversando com a Rafaela Silva, ela foi lá no CT. Eu falei... Ela foi lá ver também a pirâmide. Você viu? Ela é fogo. Ela tá agora... Aí eu perguntei, Rafa, qual é a diferença de quando você foi campeã olímpica em 2016 para agora você decidir a medalha de bronze? Porque você foi... Se não fosse você, não teria medalha de bronze. Eu falei, como é que tá a repercussão disso? Ela, infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Agora, por causa da rede social. Entende? Naquela época... Era pouco divulgado. Era 2016, rolava, mas não é como é hoje. Vai evoluindo, né? Então, você vê, por exemplo, a Bia Souza, que foi campeã olímpica no judô, a medalhista de ouro do peso pesado, ela saiu de 10 mil seguidores numa rede social, ela foi para mais de 3 milhões em 48 horas, 72 horas. E ela está fazendo campanha em cima de campanha. Bradesco, campanha de carro, Banco do Brasil, patrocínio pra caramba. O negócio mudou. Então ela falou, Alex, ela me chama de mestre, mestre, é completamente diferente. Hoje a visibilidade com a rede social tá enorme. E a gente está conseguindo monetizar. Hoje a Rafaela tem XP, Advil, Nike. Ela tem pelo menos uns 4 a 5 patrocínios. Realmente eu não tenho opinião formada se tem que ir ou não. Acho que depende muito... Eu acho que... Da organização que vai ser sobre isso. Sim, mas né? aí a questão é o seguinte, é como gerencia, como Montar se gerencia isso. Porque esses eventos... imagina, o Marco, você ter um campeão olímpico
disputando a luta principal de um evento, por exemplo, do ADCC. Sim, com certeza. É outro nível. O mundo todo vai estar vendo. Não vai ter só aquele pequeno nicho. Você fura as bolhas todas. Todas. Porque você está indo como um representante do teu país. E as pessoas elas estão vendo o momento. Eu estou falando assim, ser um atleta olímpico é completamente diferente do que ser um atleta. Com certeza. E olímpico, isso vai te dar assim, mas aí os caras vão ter que ter mais postura. Vai ter que se comportar melhor, porque você está representando não uma marca, você está representando um país. E as marcas vão te procurar por causa disso. Então, eu sei porque as pessoas não conhecem muito bem os backstages, e eu conheço. Sim. Eu estou no meio do esporte há muitos anos. E eu sei que quando furou essa bolha agora de Paris, cara, tá chovendo as empresas em cima dos atletas, principalmente os que se destacaram como medalhistas olímpicos, chovendo. Tá todo mundo querendo mostrar que a empresa dela incentiva o esporte, Sim. que a empresa dela valoriza a performance do atleta, valoriza a saúde, blá, blá, blá. E isso é super legal. Então, eu vejo o jiu-jitsu, tanto de kimono quanto no gi, como algo assim que a gente poderia fazer muitos campeões olímpicos e isso traria muitas marcas para dentro do Brasil e aí mais eventos ainda. Pô, vou pegar assim, por exemplo, agora tem essa briga e essa discussãozinha que está rolando entre o Mika Galvão e o outro menino que ganhou o CJI, que é o Rotulo, né? Tá ali, porra, um é do One e o outro é de não sei o que lá. Então, casar essa luta, porque um já finalizou o outro não sei o que lá, que é melhor no kimono, casar essa luta é tipo assim, caraca, os amantes vão... Agora imagina tu pegar o cara, os dois que fizeram a final das Olimpíadas e botar de novo um confronto tete-a-tete com o cara. Demais. Explode, cara. Explode como comércio, como venda, como business, Sim. como ingresso. Pô, eu só não sou muito fã agora que eu vou te perguntar o que tu acha desse lance de trash talking, um ficar xingando o outro, brigando, esculhambando com o outro, até mesmo às vezes falam de família, de religião. Assim, na minha opinião, eu acho isso totalmente fora da arte marcial, né? Vai numa contramão, né, do que você bota o seu filho para fazer uma arte marcial e ele vai estar com acesso agora, né, à rede social, vendo um cara que é ídolo dele falando isso. Então, naturalmente, ele vai querer replicar isso de alguma forma com um amiguinho do lado, né? Então, para mim, eu sou contra também ficar fazendo esse trash talk, ainda mais dessa gravidade. Eu acredito que uma provocaçãozinha ou outra, tudo bem, é bom para fomentar lá e trazer a visibilidade, falar, eu vou te ganhar. Tipo não, assim, isso, vou te pegar no melhor, segundo. eu me acho melhor que ele, ou outro, ele tá falando, a gente vai ver, sei lá, né, coisas básicas. Mas não ir muito a fundo, isso aí é... Eu vi eu também sou contra. um comentário do Nicolas Menegali. Ele, depois que ele teve essa lesão, né? Foi uma lesão que acho que ele vai passar até por uma cirurgia, né? Foi uma lesão de ombro ou de húmero, não lembro o que foi. Que ele foi finalizado ali, e isso repercutiu muito, porque ele falava bastante que ia fazer alguma coisa, aquilo. E ele falou, a primeira coisa que ele falou assim, cara, eu vou me afastar da rede social, Instagram, esquece. Porque o pessoal tá como assim, ele fala, o pessoal às vezes fala que ele exagera e tudo mais. Assim, eu não acredito que eu nunca vi ele exagerando no fato de ofender tanto alguém. Ele falou que era melhor que todo mundo e tudo mais, que ia fazer e acontecer, não fez. Tá bom. Mas agora eu vejo muitas, até grandes, né, algumas mídias famosas assim do jiu-jitsu tá praticamente comemorando a derrota do cara. E assim, tudo bem, derrota, mas o cara ele perdeu, mas ele se machucou também, entendeu? Então tem que ter um pouco mais de respeito, de delicadeza, independente de quem seja a pessoa, assim, pô, uma coisa você não pode comemorar e nem desejar para ninguém, desejar uma lesão, né? Eu venho de uma cirurgia assim, pô, é muito ruim você ver que alguém achou bom você se machucar, né? Isso é uma coisa muito ruim, ainda mais você desejar, isso faz mal até para a própria pessoa, né? Você desejar o mal assim. E você teve uma luta com o Mika? Tive. Você teve uma luta com... Cara, então, para tu ver que é o cara. Então, me conta um pouquinho, eu não fiquei muito atento em relação a onde foi esse evento, mas eu vi você comentando alguma coisa. O pessoal comentando na academia, pô, aquela luta com o Mika foi, pô, legal, não sei o que lá, mas eu não me atentei muito onde foi o evento, como foi. Eu queria que você relatasse um pouco, porque, para quem não sabe mesmo, o Mika Galvão é ali
os caras que tá na ponta dos cascos ali. Foi atual, acabou de ganhar, né? O ADCC. O europeu, acho que ele finalizou todo mundo. O mundial, sim. ele veio com tudo de kimono. Acabou de ganhar o ADCC. Sim. Então é um cara a ser batido ali dentro do peso até 80, 70 quilos, 80 quilos. 80. Por aí. Aí eu queria que você falasse um pouquinho como foi esse evento, essa experiência, porque é interessante você lutar com os melhores, né? Sim. Foi assim, foi uma luta inesperada, né? Porque, como a gente estava conversando, né? Foi dentro de um torneio da IBJJF em Florianópolis. Eu estava vindo de outro lugar, estava vindo de... não foi uma luta casada, foi um campeonato. Não, podia muito bem ser uma luta casada, né? Então, quando eu lesionei, ia ter essa segunda luta nesse BJJ Stars agora, que ele ia ser o evento principal. Ia lutar o Felipinho e o Diogo no co-main event, que eles lutaram. Sim. E eu ia lutar... Eu tinha sido chamado antes do Davi Ramos. E foi o Davi aí foi o Davi e o Mika, mas era inicialmente eu e Mika. Cara, legal. Ele tinha... E tu machucou o tendão calcâneo, né? Isso, rompeu, né? Isso, o manager me ligou falando que essa luta, eu falei, cara, acabei de operar. E aí, infelizmente, não aconteceu, mas acho que tá... Aí eu fico orgulhoso porque eu apanho às vezes, né? Mas enfim, essa luta que teve foi inesperada mesmo, assim, eu tava em Buenos Aires, estava fazendo alguns seminários, comendo um pouco relaxado, né? Relaxando um pouco não lá. Tava 100%. Mas teve essa luta. Tava em off-season. Mas tava inscrito, sim, eu queria lutar. Tanto que até me inscrevi de kimono. Cara. Por que aconteceu? Por que eu me inscrevi? Porque não tinha ninguém na chave do 100 kimono. E foi onde? Foi em Florianópolis. Foi o Floripa Open? Isso. Foi um Open desse? Foi em agosto. Foi no meu aniversário a luta, na verdade. Dia 14 de agosto. E aí, quando eu fui ver, apareceu ele e o irmão do Preguiça. Também. Aí ficou a chave de 3. E mais um. Mais um, tá bom, melhor. Aí o que aconteceu? Ficou Mika de um lado, eu do outro, e esse outro atleta com o Mika e eu com o irmão do Preguiça. E como eu vi que o Preguiça estava lutando nos Estados Unidos, né? E o irmão dele estava lá, eu falei, pô, como é que ele vai parar em Florianópolis, né? Enfim, e o Mika, eu tinha falado com um amigo meu, né? O francês, o Renier. Sim. Que treina lá em Jundiaí. Eu falei, o Mika vai lutar Florianópolis, ele tá aí em Jundiaí. Não, ele não vai, não. Eu falei, pô, então foi o homem escrevendo de kimono. Mas aí o que aconteceu? Chegou lá no dia do sem kimono, os dois apareceram. Eu falei, vambora. Aí eu ganhei bem a primeira. Tu fez a primeira luta contra o irmão do Preguiça? Eu finalizei na Kimura. E aí a final foi com o Mika. E aí foi maneiro pra caramba, assim, começou bem a luta, assim, fiz a minha estratégia, tinha traçado já a minha estratégia, você tem que saber como vai lutar com ele, o cara... E ele vai pra frente o tempo todo, né? Muito pra frente, é muito perigoso. Assim, o Mika, eu conheço ele, a gente se fala, assim, sempre que a gente se encontra, troca ideia, a gente fica brincando um com o outro. Ele falando que quer lutar comigo, falando que tá com ele, falando que se ele me bater, eu vou bater no pai dele, que é a mesma diferença de idade. Aí, não, deixa o velhinho, não, vou pegar ele. Aí, vou te pegar aí mesmo. Vou descontar em alguém. Mas, enfim, essa luta foi isso. Começou a luta, eu acabei surpreendendo bastante, assim, no começo. Eu acho que ele... Não sei o que ele esperava. É porque tu tem um wrestling bom, né? Tu já lutou alguns campeonatos de wrestling e ele também tem... Sim. Na verdade, a namorada dele é a campeã olímpica de wrestling. A mais nova da história. A mais nova da história. Só que eu tentei no wrestling e ele estava muito bem também. Então, o que eu pensei? Eu vou trabalhar os ashiwazas, né? Que são os passapés de judô, que eu vinha treinando judô já ali com o Braguinha. As bicuda na perna, né? Foi o primeiro foi um de Ashiharai, né? Que é a famosa, que parece que é um bico, né? A bica na perna. E aí ele caiu, só que ele conseguiu depois de um tempo se levantar. E aí eu comecei na frente e depois ele tentou entrar com ultimata, e agora o nome do meu contragolpe só o Braguinha vai saber, que foi, a gente se enganchou ali com gancho, ele com overhook, eu com underhook, e aí eu balancei, ele tentou jogar para frente, eu joguei para trás, e ele caiu. Pô, foi boa. E aí foi bem a luta. Tem no YouTube essa luta? Tem. Porra, tá vendo aí, galera? Ó, Marco Aurélio contra Mika Galvão. Dá uma olhada aí, aula de grappling. Sim. E aí, faltando 2 minutos, né? O Miel, que, porra, tava perturbando o árbitro lá fora, pedindo punição, porque eu tava administrando mais a luta, né? Porra, ele tava dando um gás tava na caramba, vantagem, alguma coisa? Eu tava ganhando. Tava na vantagem. Eu tava, e faltava 2, 3 minutos. Só que o árbitro me deu uma punição, já deu em 10 segundos. Eu achei, pelo menos, né? Não sei se estava certo ou errado. Cada um tem a sua opinião. Parece que eu tô chorando, não. Mas tudo bem. Claro que não. Ele deu uma punição seguida, então ele acabou virando nas punições. Entendeu?
Então eu tive que me abrir mais. E aí eu consegui entrar numa queda nele de double leg, single leg, só que caindo no chão, ele super versátil, ele conseguiu entrar na guilhotina e acabou finalizando a luta. Mas foi ótima luta. Repercutiu tanto, a gente fala de mídia social, né? Eu acho que repercutiu mais que o meu campeonato brasileiro. Não, mas pra é você isso. ter ideia da... Porque eu perdi, mas parecia que eu ganhei. Porque, pô, acho que eu ganhei muita gente ali na mídia, muito seguidor, engajamento, tudo isso aí. Tudo isso que tu nem liga, né? Eu ganhei muito. Todo mundo comentando na rua comigo. Nossa, você lutou muito bem. Não, é porque é assim, cara, eu vou te falar. Você é um cara que tu olha, tu fala assim, de boa. Mas, cara, você é um cara muito perigoso, Marco. O teu leque de golpes são muito impressionantes. Quando eu tô ali tendo treino ali contigo, ali, eu fico olhando e falei assim, meu irmão... Outro dia eu olhei pro Sérgio Inácio e falei assim, porra, eu falei, cara, esse cara é uma enciclopédia, mano. E além disso, galera, eu tô cobrando dele uma apostila para entender o que ele fala. Porque ele underhooker, overhook, não sei o que, não sei o que lá. Sancar com japonês. Aí mistura japonês com inglês, vem português. Eu falei, pô, mano, eu tô lembrando de botinha, baiana, no máximo single leg. Aí o cara começa a falar, eu olho pra cara dos outros e falei, aí todo mundo, porra, também não tô entendendo nada não, mas vamos aí, é isso aí. A gente olha a posição. Mas é muito importante. Assim, a gente brinca, mas eu acho isso é uma coisa, acho que é fundamental com o tempo. Por isso que eu insisto tanto em falar, né? Trazendo um pouco da linguagem, né, do judô mesmo. Eu concordo com você. O inglês, que é uma linguagem, que é uma língua global, porque no Brasil a gente precisa alfabetizar o jiu-jitsu. Porque lá fora as pessoas super se entendem nos Estados Unidos, dando instrução ou falando como foi, qual o armlock, como é que foi o armlock? Pô, são 3 tipos de armlock, se você para analisar o Jujigatame, o Degatame, Tegatame, e da onde, de qual guarda, entendeu? Então, assim, é muito importante. Não é só lutar, né? Ter estudar, né? Uma alfabetização, a gente pode dizer assim, do jiu-jitsu para você melhorar o seu jiu-jitsu. Falando, se você vai dar uma instrução para alguém, aquela ali você podia ter feito o tal finalização, entendeu? Uma pergunta que eu vou te fazer. O que é o jiu-jitsu para você? É assim, não sei o que seria, como eu seria sem o jiu-jitsu, né? Porque foi você passou por vários esportes, né? Sim, esportes e fases do jiu-jitsu, né? Sim. Porque em 98 era outra coisa, né? Completamente. A gente lutava em tatame de palha. Treino de taparia, eu cheguei a fazer criança. Pra cacete, velho. Tirava kimono e sanhaço. Lutava aqueles campeonatos ali do Novo Leblon, do Alfabarra, que tinha um que teve uma vez lá em frente ao Via Parque, que era... Tu lutou esse, eu lutei esse, eu era faixa azul. Cara, um tatame de palha, tinha uns negócios de pasto de cavalo, um fedor de merda do cacete. Não, na Barra ainda era mesmo. Quando era lá longe, tinha que ir lá, sei lá pra onde. Lutar. Muito longe. Municipal. 3 horas esperando. 3 horas não, o dia inteiro. Canto do Rio, lá Niterói. no Niterói. Então tinha esses campeonatos assim que hoje não. Hoje o pessoal reclama de barriga cheia. Hoje meio que se concentra ou na Arena 1 ou na Arena de Deodoro. E, acabou. Arena Olímpica, tudo bom. Tudo ar-condicionadozinho, pô, tá ventilado, maluco. tudo mais. Outro municipal, Deus me livre. Passava mal, Tijuca, pô. Clube do América. O canto do Rio era um forno. Pelo amor de Deus, velho. Então eram as loucuras que a gente tinha que fazer e era feliz, pô. Era amarradão. Muito, adorava. Chegava lá, tua organização, você vai lutar meio-dia. Pô, tá maluco, tá lutar 5 da tarde. Lutava uma segunda, demorava. Cheio de fome, não podia comer, porque ia estourar o peso e tal. Não tinha nada pra comer. Mas, cara, um lugar que eu gostava muito de lutar era lá no Yacht Club Jardim Guanabara. Quando não era no verão, né? O sol não batia no tatame. Não, teve uma final do estadual que eu fiz, que eu fiz fiz 2 lutas no Master 1, e aí fui fazer a final. Meu irmão, o sol entrou rasgando no meio. Eu lembro. Teve uma hora que, pô, fiquei na troca. Não, na troca, assim, o sol bateu na minha cara. Eu tomei-lhe um asbarai, velho. É o que eu voei. Eu falei, que porra é essa? Aí consegui me desenrolar lá, acabou que o cara ganhou por essa queda. Eu perdi a final ali, mas era uma situação ali bem complicada. Mas assim, eu acho que é muito jiu-jitsu. É algo que você espera chegar o horário
né? Chegar a hora do dia para ter o jiu-jitsu, assim, para mim é isso. É isso. É o momento que todo mundo tá pensando a mesma coisa, todo mundo tá no local compartilhando uma espécie de felicidade, né? Então, acho o ambiente, a energia pelo menos da pirâmide, né? Mas de todos os lugares que eu treinei, que sempre que eu vou, eu sempre acho muito bom, assim, porque as pessoas estão sempre dispostas a conversar, os bons lugares. Eu sempre me dei bem com a maioria. Então, assim, me dá uma sensação muito boa, assim, sabe? De estar podendo aprender, de poder ensinar, de poder elogiar alguém, de ser elogiado, de liberar, né, aquela endorfina. Acho que o pós-treino também é muito bom. Então, assim, eu acho que você vê quando você machuca alguma coisa, você muda totalmente. Eu fico mais, sabe? Você fica mais estressado, assim, né? Não, Meio triste, né? É porque você se machuca porque é a situação que você vai deixar de fazer o que você gosta. Aí, Isso é a pior coisa aí tá que naquele tem. horário, você já nem sabe mais o que fazer direito, né? Não, você tá ali você tá numa situação que tô esperando o meu momento, aí você se machuca. Quando você se machuca, você Fazer vai o falar quê assim, agora? quanto tempo eu vou ficar sem treinar? Você não quer ver filme, você não quer fazer Tu não quer ver nada, tu quer eu fui desligar. todos e 99% das vezes, dos dias que eu me machuquei agora, recuperando o tendão, eu tava lá em cima. Tava lá no Vendo, tatame, tava vendo sempre. Aprendendo. ficando ali parado, Porque uma olhando. pessoa às vezes acha que tá machucado e que não vai deixar de evoluir, né? Acho que você tem que estar. Quanto mais horas você estiver dentro do tatame, Pô, mais você você machucou aprende. os dois calcanhares, Os né, dois. velho? Foi Os dois. 2021 e agora, E 2024. quando teve essa lesão no tendão calcâneo, você estalou, velho, tal, fez tipo um Pô, estalo. imaginei que tinham me chutado. Eu pensei que tinham me chutado. Caíram Mas em foi o quê? cima. Treinando? Com impulsão de single leg. Ah, assim. você foi Fui sair com a empurrar. panturrilha. E aí eu caí. Aí eu senti cair. Não, o Dor. pé fica soltinho. E aí eu passei a mão, passou aquele déjà vu todo, né? Nossa, vou ter que passar Tu já por teve tudo essa de novo. experiência, vou ter que ir pro centro cirúrgico, vou ter que fazer a fisioterapia, vou ter que... Ruim. Isso eu acho que é a pior parte, né, do atleta. Eu tive assim. uma dessa assim, Thiago Marreta, foi um lance muito... O Thiago hoje é um grande amigo, né? Então o Thiago, quando ele teve... Ele tava com uma lesão, ele tava voltando de uma cirurgia de artroscopia de joelho, tava treinando comigo, eu tava fazendo a preparação, a reabilitação ali, e ele virou e falou assim, mestre, assinei a luta com o UFC para disputar o cinturão com o John Jones. Eu lembro. Aí eu falei assim, boa, então vamos te preparar para lutar 5 rounds, que você nunca lutou 5 rounds na tua vida, e vou te botar mais forte do que ele. Mas você não vai ter problema em bater peso. E foi o que a gente viu. Ele, no primeiro round, ele deu um chute, não conseguiu girar o pé, ele conseguiu estourar todos os ligamentos do joelho no primeiro round de uma luta contra o John Jones. E tinha mais 4 rounds, porque eram 5. Horrível. E aí, eu lembro quando a falou pra ele, porra, e aí, filho, tu sentiu? Ele falou, só saí daqui morto. É a chance da minha vida. E beleza. Passou a luta, aquele foi controverso, até o John Jones até hoje fala que foi o cara que mais botou ele em risco. Pra mim, o Thiago ganhou, mas não cabe a mim julgar. E ele, quando ele voltou, fez a cirurgia, ele virou pra mim e falou assim, ele ficava assim, quando eu era saudável, o tempo todo. Eu falei, cara, tu é saudável, tu só tá se recuperando. Não, eu não sei se eu vou chutar mais. Eu lembro, bicho, que ele tava começando a namorar com a Iana, com a esposa dele hoje, que é uma russa. Quando eu botei ele pra dar a primeira bicuda no saco, eu falei, joga a mão e chuta. Joga a mão e chuta. Ele se emocionou. E ele filmou e mandou pra ela assim, olha aí, eu tô conseguindo. E ela do outro lado, se emocionando e chorando também. Pô, caraca, ele tá conseguindo. Por quê? Porque na cabeça do atleta, essa lesão é uma lesão que vai acabar a carreira dele. Precisa de uma reabilitação mental. É né? isso. E a galera não entende isso. Você já precisou alguma vez de trabalho com psicólogo? Não, eu não precisei, mas eu já fiz. Foi muito bom, assim. Foi muito bom. Ajuda muito, né? Você se cobrar menos. É isso. Porque atleta se cobra, né? Se Sim, cobra sim, muito sim, e acaba sim. não curtindo o processo, Tem né? vários, acho que a grande Não entra no maioria. flow, A grande só quer maioria que acabe hoje. aquilo e só quer que acabe... E quando perde? Quando perde, aí o cara quer desanimar. Tem muitos, né? Que desanimam. Fui desistir, parei. Só que a derrota, ela faz parte do processo. Isso aí pô. nunca me abalou, não. Assim, era mais questão de lesão, mas acho que, pra falar a verdade, essa questão de pensar em parar, eu nunca pensei, não. Eu já pensei, assim, em cobrar resultado, sabe? Caraca, eu não consigo ganhar um ouro. Tô um tempo já sem ganhar, não sei o quê. Tô ganhando, mas não tô
pegando a medalha de ouro. Isso é uma cobrança, assim, que você acaba... Se você entrar nessa, você fica uma avalanche, né? Mas e aí, vamos lá. Perguntar aqui pra gente tá caminhando aí pro final, te perguntar uma coisa. Retorno aos tatames, tem previsão? Tenho. Quer dizer, os tatames de competição, né? Competição. Tenho para outubro. Outubro agora, a lesão já tá completamente... Já tô 100%. Tô vendo, treinando bem pra caramba, 100%. Tô acompanhando ali os treinos ali. Tô me sentindo cada vez melhor, né? Assim, eu falo, o pior momento já passou há muito tempo, foi a lesão. O momento que foi pra sala de cirurgia e já começa na contagem crescente ali de Mas melhora. e a competição? Vai ser no adulto ou no master? Adulto ainda. Sério? Adulto. Cara, ainda vou continuar no adulto. Bicho, eu vou te falar uma parada. Eu acho o Master 1 mais difícil que o adulto, mano. Eu acho os caras do Master 1... hoje eu sou Master 5, sei lá, 48. Depende da chave, né? Meu irmão, mas eu lutava no Master 1, achava os malucos fortes. Mais curto, né, o tempo. Mais curto, uma força, meu irmão. Porque é uma coisa, eu acho que ainda é mal distribuído essa questão, sabe? Porque é 30, 35 anos, 35, o auge da força, irmão. O auge da força. O auge da força, a partir de 30 anos. O cara com a força de mutante, ele fala, pô, não, vai ficar no adulto aí, parceiro. Pô, tu vê agora o Cyborg, cara, 43. Ele e o Wagner Rocha, 42, os né? dois, nessa Os faixa dois aí. fazendo final, velho. Então tu olha assim, cara, não tem limite. Aí um cara desse vai lutar de Master 3. Deus me livre. Um cara que pegou a faixa preta com 40 anos. Cruz não credo. dá pra lutar. Não dá, não tem graça, entendeu? Eu vou falar assim, machuquei. Eu acho que o adulto, pra mim, assim, eu gosto porque eu acho que me traz mais visibilidade. Sim. E onde é que estão onde não tem restrição, né? Posso lutar com um cara tanto da minha idade quanto o mais novo. Sim, mas essa questão da idade, ela não... Tu vai olhar no MMA, por exemplo. Tem um cara de 40 que luta com um moleque de 20 e pouco. É engraçado, parece assim, mas assim... Pra mim, eu tô no auge, assim, do balanço, físico, sabe? da experiência, da maturação. Exatamente. Tipo, se eu pego o Marco de 34 contra o Marco de 20... Você não tá 26, tão afobado, você sabe as arestas. O 34 eu acho que matava o outro, mano. Isso, porque você sabe agora os tudo. caminhos. Sim. Você sabe pô, calma aí, não vou pra cá não, porque eu sei que vai dar merda outra aqui. Coisa, Então você tem mais experiência, por isso mais que isso me motiva. Tipo, pô, agora eu tô melhor, então continuando aqui eu vou estar Pô, então eu acho que, cara, Marcão voltando agora em outubro, vai o quê? Open, alguma coisa assim? Eu tenho algumas academias na Europa querendo já me chamar, já tá praticamente confirmado de fazer alguns camps lá. Então tô pensando em voltar no europeu sem kimono. No europeu sem kimono é quando? É em outubro, dia 16 de outubro. Cara, irado. Pela IBJJF? Isso. Boa. Eu não tava com planos de lutar, mas como é um pessoal que eu já fiz seminário lá em Estocolmo, a Europa tá surgindo uns atletas bons, cara. Sim, é legal. E assim, uma parte boa do jiu-jitsu é que você pode viajar e conhecer o mundo, né? Então, isso pra mim é uma coisa que jiu-jitsu é incrível, muito bom. né? Eu acho muito O esporte, legal. na verdade, conhecer pessoas é incrível. de qualquer lugar do mundo. O esporte hoje, ele é incrível. O esporte, ele é a única profissão que você viaja o mundo inteiro sem gastar. Às vezes os patrocinadores, a maioria paga para você ir, para você representar uma marca. Eu acho que rever os amigos também que estão morando lá fora. Sim, também, você rever a galera, fala com todo mundo. Acho que é super importante. Agora já está tendo o Internacional de Master lá, o Mundial de Master lá em Vegas, né? Sim. Então, eu acho que isso é super importante. Você rodar o mundo com uma coisa que você ama, assim, o esporte que você faz e ama é muito bom. Conhecer lugares novos, rever lugares, assim. Que você não... Assim, quando que eu iria, por exemplo, para Estocolmo? Eu não tinha planos. Pô, vou pegar um avião, vou para Estocolmo. Foi não vai fazer. lá e conhecer uma academia, os caras me chamaram, adoraram, vão chamando de novo. Aí talvez conheça mais um país, já vai para a Dinamarca. E aí você vai conhecendo o mundo para lugares que eu nunca ia me organizar uma viagem para fazer o que lá, né? Mas agora, assim, lá você já conhece várias coisas, né? Porque sempre tem coisa legal para conhecer. Não, é outra cultura. Você aumenta teu leque de cultura. Isso é super importante. Eu acho isso muito, muito legal. Marcão, eu queria que você deixasse um recado aí pro pessoal, tá? Para quem está te vendo aí, o que você tem para falar em relação ao que você quiser, meu irmão. É contigo. Então, galera, primeira parte, né, que é a academia nova, a pirâmide nova aí, que vai ser aberta para todo mundo, vai ser super democrática agora, né? Então, é um passo muito maneiro que a gente está dando, assim, acho que é um grande passo, assim, vai
vai dar uma evolução drástica aí na equipe no geral. Então tá todo mundo super bem-vindo, pessoas de todas as idades. Tem criança, né? Mulheres, tem de criança, adulto, mulher, tem tudo. Tem tudo. Até aula particular, tá, pessoal? Tem um tatame só para aula particular. Isso. Não quero me envolver com todo mundo. Olha, vou treinar particular com o Marco, com o Lucas, com o Braguinha, com quem você quiser lá. Sim. Tá? E é isso, assim, eu acho que é algo que eu abracei nessa não uma responsabilidade, mas um objetivo de expandir, né, uma área do jiu-jitsu que eu me senti na responsabilidade de ser um dos precursores e cada vez desenvolver mais. Parece que eu sou um dos principais a fazer isso, então é um objetivo que eu tenho. É 100% no-gi, né? É, 100% no-gi. E assim, levando mais uma vamos dizer, qualidade de vida, né? De saúde. Você está vendendo uma saúde, né, para as pessoas. Saúde e segurança, vamos dizer assim. Segurança, sim. Não é só uma luta, né? Então lá você vai... O momento do dia que a gente mais espera é um momento de relaxar, extravasar, conhecer pessoas novas. Lugar super segurança e um lugar super seguro, onde você não vai se machucar, vai diminuir muito a probabilidade de se machucar. Isso é muito interessante. Quando eu comecei a treinar lá, eu falei assim, qual é, Marcão? Porra, tô voltando, tô um ano parado, né? Vai chegar arrochando meu pé, instalando meu braço, não, né? Senão, aí ele, não, cara, lá... E é justamente isso. Às vezes, por exemplo, eu tava treinando outro dia com o Danilo e a gente já saiu na posição de pé, né? Na hora que eu fui esconder meu pé, ele já... Achou. Foi no calcanhar e ele ficou olhando pra minha cara. Eu falei, parou. É uma regra nossa, né? A gente não faz uma hiperextensão nunca. É proibido fazer isso lá. A gente não pode machucar ninguém. Então, você vai segurar a posição, a pessoa vai ter o direito de se defender. E aí, mesmo que ela não consiga, você mesmo assim não vai precisar provar pra você mesmo, nem pra ela, que você pode quebrar ela. Tava encaixadinho, ele só olhou pra minha cara, tipo assim... E aí? Eu falei, não, valeu. Foi. Porque qualquer giro... Uma submissão mesmo, né? Não qualquer giro ia sentir, já estava encaixado. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, podem ir, ninguém vai machucar ninguém, não tem nenhuma opção maldosa. O objetivo final não é machucar ninguém. Não, é aprender, né? Você aprender e ficar bom nesse esporte, né? Nesse hobby, do jeito que você queira levar também. Né? Então, vocês estão convidados... Pirâmide Grappling, lá na Barra, no Shopping Alpha Mall. A nova unidade da Pirâmide, na verdade, é a unidade comercial da Pirâmide, certo? Tem a matriz, que vai continuar, né? Sim. É bom falar isso. A matriz vai continuar, mas vai continuar mais seletiva ainda. Sim. E a gente vai estar treinando também no comercial, porque às vezes a pessoa pode achar que a gente não vai estar lá, a gente vai estar sempre lá, entendeu? Sim. Vai ter lá administrando isso. Mas você é muito bem-vindo. Chega mais. Entra em contato com eles. Segue lá no Instagram, @piramidegrappling, né? E você vai ter um sucesso aí. Você vai tirar... Você que tem medo de treinar no gi, porque fala que é muito agitado, que é muito acelerado. Eu vejo as pessoas comentando. Não é nada disso. Tá? Você se adapta a isso. A gente realmente dá giro o tempo todo. É giro, mas você se adapta a essa situação. E seja muito bem-vindo lá, Marcão. Obrigado, galera. Obrigado, Marco. Pô, papo super maneiro, super... Foi um papo bem esclarecedor. Eu tinha algumas dúvidas, eu esclareci essas dúvidas hoje. E eu acho que o futuro, hoje, a gente está bem próximo. Vocês saíram um pouco mais na frente, que é o no-gi. E o que eu acho muito interessante para todos é, cara... Valorizar o esporte é de suma importância para que tenha um crescimento. Então, eu acho que o no-gi está um passo à frente em relação a atrair pessoas a assistir pelo dinamismo e, consequentemente, atrair marcas para poder investir em cima daquilo. Que sabe, daqui a pouco está uma Nike entrando, uma Adidas entrando, umas grandes marcas esportivas entrando. A gente já sabe que a gente chegou no patamar mais alto. Brigadão, galera. Esse foi o episódio com Marco Aurélio, líder da Pirâmide Grappling e um grande empresário. Episódio 2. Foi sensacional estar com vocês. Vá e vença.